Oi, eu estou aqui, tá, para a gente estar conversando um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada, tá? Sobre o Evangelho. Bem, gente, hoje eu estou aqui trazendo um assunto para vocês falando sobre os dons. E eu sou evangélica, já tem 15 anos que eu sou evangélica, tá? Eu estudo bastante a palavra de Deus e muitas pessoas têm me falado que quem não fala em língua não é batizado com o Espírito Santo. E eu vejo que até alguns irmãos, tá? Alguns irmãos na igreja, eles ficam buscando esse dom porque acredita que se não falar em língua não vai ser salvo. Bem, gente, eu quero esclarecer algumas coisas para vocês aqui dentro da Bíblia sobre isso. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que os dons que Deus repartiu eram muitos e não eram um só. E que o dom de falar em língua, ele não é o maior dom que tem na palavra. Apesar de ser um dos dons mais conhecidos, ele não é o maior, tá? O maior dom na palavra não é esse. Então aqui na palavra fala assim, ó, nós vamos agora lá em Coríntios, tá? Em Coríntios 12, falar sobre os dons do Espírito Santo, tá? Eu vou estar lendo aqui dentro da palavra, se vocês quiserem pegar a Bíblia de vocês e estar conferindo aí na casa de vocês, falar assim, ó, os dons do Espírito Santo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentis levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anatema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, e o Espírito é o mesmo. Aqui no 12:5 fala assim, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, tá, gente? Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, é a palavra do conhecimento. E outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. Aí fala assim, e outros a operação de milagres, e outros profecias, e outros o dom de discernir os espíritos, outros a variedade de línguas, e outros interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Unidade na diversidade. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Por todos nós fomos batizados em um Espírito. Tá, gente? Todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Seja judeu, que gregos, que servos, que livres, todos bebendo de um único Espírito. Então, assim, eu vou dar uma paradinha rapidinho aqui, tá? Nesse versículo, para a gente continuar depois. E vou estar explicando a vocês. O que fala aqui a palavra? A palavra fala que todos nós somos um só corpo. A igreja não está dividida. Somos um só corpo, gente. Tem vários versículos aqui na Bíblia falando sobre isso. Não é só esse. Eu já li vários versículos falando sobre o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele tem vários membros. E todos os membros dentro do corpo de Cristo são úteis. Cada um tem um dom para ser usado dentro da igreja de Cristo. O dom de falar a língua, ele é um dom como todos os outros dons. Ele não é mais especial nem diferente de outros. Eu respeito muito aqueles que falam língua. Tá, gente? Mas o que acontece? Falar em língua é um dom, assim como os dons que tem na Bíblia aqui, que são diversos. O corpo precisa de todos os dons, né? Imagina um corpo só com a língua. Se não tivesse pé, não tivesse mão, outras coisas, o corpo não teria serventia. Então precisa de todos os que falam língua, precisa de todos aqueles que têm misericórdia, que têm dom de cura, que têm dom de profetizar, dom de orar, dom de tudo. Isso tudo é dom, gente.
A palavra de Deus que tudo é dom. Aí vou continuar falando para vocês aqui no 14, né? Eu continuo no 12, 14, tá? Vamos lá, 12, 14 fala assim: porque também o corpo não é um só. Porque também o corpo não é um só membro, mas são muitos. Exatamente isso que eu estava falando agora há pouco para vocês, olha só. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso que é do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Gente, essa palavra aqui está falando que Deus colocou cada membro dentro da igreja assim como Ele quis. Na palavra fala, venha cada um do jeito que tiver. E Deus vai fazer a mudança e vai modificar. Então, ninguém é maior dentro da igreja, ninguém é melhor dentro da igreja. Cada um tem um dom ali dentro da igreja, gente. Todos os dons é útil. Olha só, e se fosse todo um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois há muitos membros, mas um só corpo. E olha, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parece que são os mais fracos são necessários. Olha só que palavra forte. Até aqueles que parecem fracos, quer dizer, dentro, Deus compara isso aqui, essa palavra que está falando, é com a própria igreja, gente. Deus está falando com a igreja. Então, se tem um irmão na igreja que é mais fraco na fé do que outros que têm muito mais fé, que faz muito mais coisa dentro da igreja, esse irmão, ele continua sendo útil dentro da igreja. Todo mundo é útil dentro da igreja. Aí a palavra fala assim: e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Olha que coisa incrível, né, gente? Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham membros igual, cuidando um dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros sejam regorijados com ele. Né? Se regorijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente para apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de cura, socorros, governos. E, por último, variedade de línguas. Olha só. Porventura são todos apóstolos? Não, não são todos, né? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Aqui está fazendo pergunta. Tem todos os dons de curar? Não. Às vezes uma pessoa que fala em língua não tem dom de curar. E será que quem fala em língua é mais importante de quem tem um dom de curar? Que é raro esse dom de cura. É muito importante esse dom dentro da igreja. Apesar de muitas igrejas hoje, algumas exercem exageradamente para se amostrar, outras nem falam muito sobre isso, assim como tem igrejas que falam, exalta muito falar em língua, tem outras que não falam nada, né? Tudo tem que ser na medida certa, né? Nem muito nem pouco, né? Porque fermento demais azeda. Então vamos continuar aqui, ó. Porventura são todos apóstolos? Não, né? Aí quando chega aqui no 30 fala assim, tem todos os dons de curar? Não. Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Claro que não. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Olha que coisa mais linda, gente. Ainda, olha, isso aqui é tão incrível, que Deus, assim, Ele explica tão bonito nesse versículo aqui, que eu acho que quem tem curiosidade de saber o que é falar em língua, gente, falar em língua é um dom de Deus. E esse dom, ele só
tem serventia dentro da igreja se houver uma pessoa que interprete, uma pessoa que fale, a pessoa fala e a pessoa consiga definir o que a pessoa está falando. Senão, não vai ter serventia nenhuma para a igreja. Entende? Que adianta eu chegar lá na igreja e vou lá levar uma palavra para vocês. Aí abro minha Bíblia, falo um pouquinho, leio uma partezinha e começo a falar línguas. E a igreja toda vai olhar. E será que eles vão entender? Eles sabem que eu estou ali com dom, eu tenho um dom do Espírito Santo de Deus. Mas se não tiver um irmão que consiga entender o que eu estou falando, não vai servir. Para a igreja não vai servir. Isso apenas vai servir para aqueles incrédulos. Para quem é incrédulo vai olhar, não, ela tem um dom. E talvez respeite um pouquinho mais. Mas tem tantos dons lindos, gente. Olha, busque, você, servo do Senhor, que está na igreja, que está trilhando um caminho perfeito, porque nós somos servos do Senhor, nós somos imperfeitos, mas nós estamos aqui para trilhar um caminho perfeito, que é Jesus. Então, vocês buscam o dom de Deus, mas na medida exata. Eu tenho conhecido crentes que ficam falando que quer... Olha, ultimamente, eu conheci crentes que estavam falando que estavam buscando o dom de Deus, de falar em língua, para ser batizado, porque queria ser salvo se falasse o dom, tivesse o dom de língua. Não, gente. Tem pessoas que não têm dom de falar em língua, mas tem outros dons que estão aqui dentro da palavra, e tem dons até que tem bem mais serventia dentro da igreja. Mas as pessoas não reconhecem isso. Porque tem igreja que nem quer aceitar que uma serva de Deus vai lá para cima no altar, no púlpito, e lê a palavra de Deus, e fale do amor de Deus, e mostre a palavra de Deus, e explique a palavra de Deus dentro da Bíblia. Sabe por quê? Por preconceito. Tem igreja que acha que só homem pode ser pastor, que só homem que pode ler a palavra, que pode interpretar a palavra. E a gente está vendo tanto erro por aí. Olha, tanta gente levando abobrinha para dentro das igrejas. Olha, desculpa eu dizer, mas abobrinha. Olha, eu já perdi horas dentro de uma igreja para sair de lá triste, porque eu conheço. Eu posso até falar para você, não conheço a Bíblia inteira, mas já li a Bíblia várias vezes. Eu sei muita coisa da palavra de Deus. E eu sei quando alguém fala que está errado, entendeu? Eu sei que aquela palavra está errada. Então, assim, eu saio de lá triste. Saio triste. Agora, quando alguém vai lá dentro da igreja e traz uma palavra, e que a palavra é bíblica, que está dentro da palavra, está dentro da Bíblia, e prega sobre aquilo ali, eu saio de lá assim, feliz, sabe? Eu saio alimentada. Eu falo, nossa, hoje o Senhor me alimentou. Foi maravilhoso, meu Deus, como foi bom ouvir o Senhor falar comigo. Porque a palavra de Deus fala que se os seus servos não levar a palavra, não pregar, até as pedras vão falar. Outro dia eu passei, assim, eu estava passando numa cidade, passeando assim, e vi assim umas pedras, e nas pedras estava escrito o Evangelho de Deus. E tinha os versículos lá escritos. Aí eu fui, olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, nós temos que levar a palavra, a gente tem que falar a palavra. Sabe por quê? Até as pedras já estão pregando, gente. As pedras estão pregando. Por quê? Por falta de gente para pregar, para falar a verdade. Então é esse, gente, o dom do Espírito Santo é esse, não é um dom só, são vários dons do Espírito Santo. Agora eu vou estar terminando aqui com vocês, lendo mais um versículo aqui, bem rápido para vocês, para não ficar muito longo esse vídeo. Fala assim, ó, sabe qual é o dom maior de tudo? É o amor. O amor, esse é o dom maior. Olha só, no 13 aqui, em Coríntios 13, muita gente conhece isso, esse versículo aqui, né? Ele é muito bonito, ele fala assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um mental que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo
para que ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor, ele é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não suporta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Eu vou estar parando aqui, tá? No versículo 10, tá? No Coríntios. Então, você está vendo, né, irmãos? Que o dom maior para que todos os crentes possam exercer é o dom do amor. Porque Deus já tinha falado já lá, Jesus falou quando ficaram perguntando ao Senhor, né, qual era os mandamentos, e Deus falou, amai, né, Deus acima de todas as coisas, o seu Deus, e amai o seu próximo como a si mesmo. E esse mandamento, ele estaria cumprindo todos os outros mandamentos. Sabe por quê? Porque aquele que ama como a si próprio, eu não vou machucar a minha pele, não é mesmo? Se eu amo a mim, se eu gosto, eu não vou machucar a minha pele. Então, se você ama o seu próximo como a si mesmo, você não vai trair, você não vai enganar, você não vai querer matar, não vai fazer nada disso. Porque se você estiver fazendo, vai sentir em você. As pessoas, quando fazem as coisas, se põe no lugar da outra. Se você vai fazer uma vadeza para alguém, se põe no lugar dessa pessoa. Se você vê que a pessoa está sofrendo alguma coisa, tenta ajudar. Se põe no lugar dela. Esse sim é o verdadeiro amor. Na palavra fala que a gente não deve amar só de palavra. Porque se você vê um irmão passando frio e fome, e você chegar para ele e falar, eu te amo, irmão, e for embora, o irmão vai continuar sentindo fome e frio se você não for lá e você ver um casaquinho, um agasalho e levar um alimento para aquela pessoa que está ali precisando, não é mesmo? Eu tenho tido bastante entendimento em algumas coisas que fala, quando Jesus teve naquele versículo, ele fala assim, estive nu e ninguém me cobriu, passei fome e ninguém me deu comida, estive doente e ninguém foi me ver, e assim vai por diante. Ele fala um monte de coisa, mas se você observar bem, até os discípulos dele naquela época não conseguiu entender direito, e eles falaram assim, mas Senhor, como assim? O que o senhor está falando? A gente nunca te viu no hospital, a gente nunca te viu com fome, nem nu. E ele fala, mas todo aquele que fizer, né, ajudar um dos meus, vai estar fazendo a mim. Então, hoje em dia eu fico entendendo essa palavra assim, né? Quando a gente vê uma pessoa doente, é Deus falando pra gente, porque eu estive doente, você não foi me ver. Tem que ver sim. Estava com frio, tem que cobrir. Porque todo mundo que faz isso, quando a gente ajuda uma pessoa que está com frio, com fome, a gente está ajudando ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é Espírito. E o Espírito de Deus, ele precisa de corpo. Ele precisa de corpo aqui na Terra para fazer a bondade dele, para estar ajudando as pessoas que necessitam, para estar trazendo força para aqueles que necessitam, para estar trazendo cura para aqueles que têm fé, porque quem cura é a fé que cura. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E a gente possa estar fazendo outros também para conversar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Vamos estar fazendo uma oração agora. Fechamos os olhos, vamos falar com Deus.
Senhor Deus, nosso Pai querido, meu Pai querido, Paizinho querido, obrigada, meu Pai, porque o Senhor me permitiu falar do seu amor, que essa palavra esteja entrando em vários lares, Paizinho, levando amor, levando paz, levando cura para aqueles que estão enfermos, que estão sofrendo. Pai Santo, Jesus, médico dos médicos, traga cura, Pai, para aqueles que necessitam. Vai aliviando a dor, visita os hospitais, leva cura, leva alívio. Passa seu azeite, Paizinho Santo, na ferida daqueles que necessitam. Enche-nos de fé, aumenta a nossa fé, para que a gente possa ter coragem de estar caminhando cada dia mais, que nada venha nos atrapalhar de fazer a sua obra, de seguir o seu caminho, Pai. Abençoa nós, faça nós a sua igreja aqui na terra. Purifica, perdoa as nossas falhas, Paizinho. Nesse momento, Pai, visita os lares, vai levando paz e cura e salvação. Salvação de Jesus. Em nome santo de Jesus é que eu lhe peço, é que te pedimos. Consola os corações daqueles que estão aflitos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que possa o amor de Deus estar entrando nos lar e trazendo muita paz. Amém?